A ascensão meteórica de Isack Hadjar para a vaga de titular na Red Bull Racing, ao lado de Max Verstappen, continua sendo o assunto principal nas rodas de conversa do paddock neste início de semana. Após as movimentações intensas que observamos no último domingo, 22 de fevereiro de 2026, antigos companheiros de equipe do tricampeão mundial começaram a projetar o que espera o jovem piloto francês nesta temporada desafiadora. A decisão da equipe austríaca de promover Hadjar diretamente da academia de pilotos para o assento mais cobiçado do grid de 2026 não foi apenas uma escolha técnica, mas um movimento estratégico ousado em um ano de mudanças regulamentares profundas. Carlos Sainz, Alexander Albon e Pierre Gasly, que já sentiram na pele a pressão de dividir o box com Verstappen, destacaram que a maior dificuldade para Isack Hadjar não será apenas o ritmo de classificação, mas a capacidade de manter a saúde mental diante de um piloto que opera em um nível de perfeição quase robótico. No último domingo, durante as análises de pós-temporada, ficou claro que a Red Bull Racing confia plenamente na telemetria de Hadjar, mas o histórico do time de Milton Keynes com seus segundos pilotos sempre gera um sinal de alerta. Daniel Ricciardo, que também conhece bem essa dinâmica, comentou que o ecossistema da equipe é construído em torno de Max, e Hadjar terá de encontrar seu próprio espaço sem tentar mimetizar o estilo de pilotagem do holandês, o que costuma ser a armadilha fatal para os jovens talentos. Enquanto a Red Bull Racing ajusta sua dinâmica interna, a Mercedes observa com atenção redobrada o desempenho dos rivais, e George Russell não poupou elogios ao que viu nos testes de pré-temporada. Segundo o piloto britânico, em declarações dadas neste início de semana, a gestão de energia da Red Bull Racing parece ser a mais refinada de todo o grid neste novo ciclo regulamentar de 2026. Russell destacou que, embora a Mercedes tenha avançado significativamente com a unidade de potência que agora conta com uma divisão de 50% entre o motor de combustão interna e a parte elétrica, os austríacos parecem ter encontrado um equilíbrio superior na recuperação de energia cinética através do sistema MGU-K. É importante lembrar que, com o fim do MGU-H, a eficiência na frenagem e a regeneração de energia tornaram-se o novo campo de batalha técnico. George Russell apontou que a facilidade com que o carro da Red Bull recupera os megawatts necessários para as retas longas é algo que preocupa o time de Brackley, especialmente para a estreia do campeonato. Daqui a pouco, vou detalhar como a Ferrari pretende responder a essa vantagem técnica com uma atualização de software prevista para a primeira corrida. Mas antes, precisamos olhar para o que está acontecendo nos boxes da McLaren. A equipe de Woking, liderada por Andrea Stella, chega ao Grande Prêmio da Austrália com um misto de otimismo e cautela técnica. O chefe da McLaren revelou que a confiabilidade do novo bólido é um ponto forte, mas alertou que Lando Norris e Oscar Piastri terão uma carga de trabalho muito maior dentro do cockpit do que em qualquer outro ano da história recente da Fórmula 1. Com a introdução da aerodinâmica ativa e os novos modos de gestão de energia manual, os pilotos agora precisam atuar como verdadeiros engenheiros de pista em tempo real. A McLaren espera que a corrida em Melbourne seja um verdadeiro teste de resistência mental, pois a gestão do combustível e o uso estratégico da energia elétrica nos pontos de ultrapassagem do traçado australiano serão extremamente complexos. Stella explicou que o entendimento do carro é claro. Os dados do túnel de vento coincidem com a pista, mas o desafio humano de operar tantos sistemas simultâneos a mais de 300 km por hora pode ser o diferencial entre o pódio e o abandono. Lando Norris e Oscar Piastri passaram horas extras no simulador durante o último fim de semana para automatizar os novos comandos no volante, buscando reduzir o tempo de reação em situações de disputa de posição. A complexidade desses novos carros é tamanha que a Federação Internacional de Automobilismo e a gerência da Fórmula 1 já planejam mudanças na forma como o esporte é apresentado ao público. Existe um plano concreto sendo discutido nos bastidores para que, em 2027, ocorra um evento de apresentação coletiva de todos os carros do grid, similar ao que foi testado em ocasiões especiais,
mas agora de forma obrigatória para todas as 10 equipes. A ideia é transformar o lançamento técnico em um espetáculo midiático que ajude o torcedor a entender as nuances de cada projeto aerodinâmico. No último domingo, executivos da categoria mencionaram que essa centralização pode aumentar o valor comercial das equipes menores, como a Haas e a Cadillac, ao garantir exposição global em um único palco antes do início dos testes oficiais. Falando em Cadillac, a entrada oficial da marca americana operando com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas trouxe um novo fôlego comercial ao esporte, mas o foco imediato ainda é a confiabilidade mecânica, algo que nem todos os projetos do grupo Red Bull estão conseguindo manter sob controle total. Um incidente alarmante ocorreu durante uma exibição da marca Red Bull em São Francisco, onde o carro, pilotado por Yuki Tsunoda, acabou pegando fogo devido a uma falha no sistema de refrigeração da unidade de potência. Embora Tsunoda não faça parte do grid titular da Racing Bulls para esta temporada, que conta com Arvid Lindblad e Liam Lawson, o evento serviu como um lembrete visual dos perigos inerentes às novas baterias de alta densidade energética que equipam os carros de 2026. As chamas, causadas por um superaquecimento químico, exigiram protocolos de segurança rigorosos e reacenderam o debate sobre a segurança térmica nos boxes das equipes clientes. A Racing Bulls, sob o comando técnico de Peter Bayer, precisou revisar todos os componentes elétricos dos carros de Lindblad e Lawson para garantir que o problema ocorrido na exibição não se repita durante as sessões oficiais de treinos livres no Grande Prêmio da Austrália. A margem de erro térmica para este ano é mínima, já que os radiadores foram redimensionados para favorecer o arrasto aerodinâmico reduzido nas retas, uma escolha de projeto que pode ser fatal em circuitos de alta temperatura. Voltando à análise técnica da Ferrari, a escuderia de Maranello aposta todas as suas fichas na dupla formada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton. A integração de Hamilton ao ambiente italiano foi o grande destaque do último domingo, quando o heptacampeão foi visto trabalhando intensamente com os técnicos de motor para ajustar o mapeamento do fornecimento de torque. A Ferrari acredita que, embora a Red Bull tenha uma gestão de energia mais eficiente na média das voltas, a unidade de potência italiana possui um pico de potência elétrica superior, o que pode favorecer Hamilton e Leclerc em manobras de undercut e defesas de posição agressivas. O grande ponto de interrogação para a equipe italiana continua sendo o desgaste dos pneus traseiros, que agora sofrem mais devido ao torque imediato dos motores elétricos mais potentes. Fred Vasseur indicou que a Ferrari optou por uma suspensão traseira mais complexa, visando estabilizar a plataforma aerodinâmica quando as asas móveis ativas entram em operação nos trechos de alta velocidade. Na Williams, o clima é de reconstrução acelerada com Alexander Albon e Carlos Sainz. A equipe de Grove conseguiu atrair Sainz prometendo um projeto a longo prazo focado na integração total com o fornecimento de motores da Mercedes, mas o desafio imediato é sair da parte de baixo da tabela média. Carlos Sainz trouxe consigo segredos valiosos sobre a metodologia de trabalho da Ferrari, e Albon tem sido o pilar de estabilidade técnica. Durante este início de semana, fontes ligadas ao time indicaram que o chassi da Williams é um dos mais leves do grid, o que lhes dá uma vantagem em circuitos que exigem muitas mudanças de direção, mas a falta de pressão aerodinâmica em curvas de raio longo ainda é a principal deficiência do projeto. Enquanto isso, a Audi inicia sua jornada oficial na categoria com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto. A expectativa sobre Bortoleto é imensa, sendo o primeiro brasileiro titular em anos no grid. A Audi focou sua pré-temporada quase que exclusivamente na durabilidade da unidade de potência desenvolvida em Nürburgring. Hülkenberg, com sua experiência vasta, tem sido fundamental para traduzir o comportamento dos pneus Pirelli de 18 polegadas para os engenheiros alemães, enquanto Bortoleto foca em aprender a complexa gestão eletrônica do sistema de recuperação de energia. No último domingo, os dados de telemetria da Audi mostraram que o carro é consistente, mas ainda carece de velocidade bruta para desafiar a McLaren ou a Mercedes nas sessões de classificação.
A Aston Martin, mantendo a experiência de Fernando Alonso e a continuidade de Lance Stroll, adotou uma filosofia de design agressiva, inspirada em conceitos aeroespaciais para gerenciar o fluxo de ar turbulento gerado pelas rodas dianteiras. Alonso comentou que o carro de 2026 é o mais sensível que ele já pilotou em sua longa carreira, exigindo um estilo de pilotagem milimétrico para não perder a janela de funcionamento da aerodinâmica ativa. A equipe de Silverstone sabe que esta é possivelmente uma das últimas chances de Alonso brigar por vitórias consistentes antes que o novo regulamento se torne totalmente dominado pelas fabricantes de motor. Na parte intermediária do grid, a Alpine vive um momento de transição com Pierre Gasly e Franco Colapinto. O piloto argentino, que conquistou a vaga após performances impressionantes, terá de lidar com uma unidade de potência Renault, que, segundo boatos colhidos no paddock no último domingo, ainda enfrenta dificuldades para atingir a meta de peso mínimo. A Alpine precisa provar que pode ser uma equipe de fábrica competitiva, e a pressão sobre Gasly para liderar o desenvolvimento nunca foi tão alta. Já a Haas, agora contando com Esteban Ocon e Oliver Bearman, aposta em uma parceria técnica ainda mais estreita com a Ferrari para tentar surpreender nas primeiras etapas. Ocon traz o conhecimento de uma equipe de fábrica, enquanto Bearman é visto como uma das maiores promessas da nova geração, capaz de extrair voltas rápidas em situações de baixa aderência. O cenário para o Grande Prêmio da Austrália está desenhado com uma complexidade técnica sem precedentes. Os pilotos não são mais apenas condutores de máquinas velozes, mas gestores de sistemas híbridos sofisticados que exigem uma capacidade de processamento mental absurda. A gestão da energia elétrica será o fator decisivo. Quem conseguir regenerar mais bateria nas zonas de frenagem pesada de Melbourne terá mais segundos de potência extra para utilizar nas zonas de ultrapassagem. Daqui a pouco, trarei uma análise detalhada sobre como o novo combustível 100% sustentável está afetando a temperatura interna das câmaras de combustão. Mas antes, é fundamental entender que a ordem de forças que vimos nos testes pode ser completamente subvertida pela capacidade das equipes de adaptarem seus softwares de controle durante o fim de semana. A Red Bull Racing, apesar do susto com o fogo no carro de exibição de Tsunoda em São Francisco, entra como favorita devido à genialidade de Adrian Newey na interpretação das regras de aerodinâmica ativa. O carro de Max Verstappen e Isack Hadjar parece mudar de forma visualmente na pista quando atinge certas velocidades, reduzindo o arrasto de forma quase mágica. George Russell e a Mercedes terão de ser perfeitos na estratégia para compensar essa desvantagem aerodinâmica. O campeonato de 2026 não será uma corrida de velocidade pura, mas uma maratona de eficiência tecnológica e inteligência tática. Neste início de semana, os carregamentos das equipes já estão sendo desembarcados no aeroporto de Tullamarine, em Melbourne, e o clima de ansiedade é palpável entre os mecânicos e engenheiros. A logística para este ano foi dificultada pelas novas exigências de transporte de baterias de alta voltagem, mas todas as equipes garantiram que estarão prontas para o primeiro treino livre na sexta-feira. No próximo vídeo, farei uma projeção volta a volta de como o desgaste de pneus deve influenciar a janela de pit stops, considerando que as novas unidades de potência aplicam a força de forma muito mais bruta nas rodas traseiras. Acompanhe cada detalhe dessa evolução técnica aqui no canal, pois a temporada de 2026 promete ser a mais imprevisível da última década. Inscreva-se no Paddock F1 Brasil e ative todas as notificações para não perder nenhuma análise técnica profunda e todas as informações exclusivas direto dos boxes da Fórmula 1.